Pai do Senhor, queridos, vamos adorar o Senhor nessa noite, um louvor que fala dos planos dele, da soberania dele. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, Senhor, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Sim, tu vais fazer, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Diga que Ele é a tua alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A vitória é nossa pelo nome de Jesus, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a Ele por esse dia e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Igreja, cante. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Aplauda ao Senhor, aplauda a Ele. Aleluia, aleluia. Olá, irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado para sempre.
Quero que a bênção de Deus esteja sendo intensa e poderosa na sua vida. Como está sendo para você esse primeiro domingo sem a EBD presencial? Espero que você esteja conseguindo superar bem essa excepcionalidade. Para o nosso texto de reflexão na EBD, na abertura da EBD aqui de Grupo Uva, eu trouxe 1 Timóteo 4:6, que destaca que Timóteo havia sido alimentado com as boas palavras da fé e da sã doutrina. Nós ressaltamos ali a importância da boa alimentação para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável, vigorosa e forte, que capacitará as pessoas a superarem adversidades desde sua mais tenra infância até a vida adulta e a velhice, inclusive. Para o culto agora da noite, estou trazendo um texto para nossa meditação, inspiração e edificação, e esse texto é o seguinte que eu passo a fazer a leitura. Terceira Epístola de João, versos 1 e 2, onde temos assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus seja louvado para sempre. Esta é a palavra de Deus. Vejam vocês que o apóstolo João, que se identifica aqui como presbítero, está se dirigindo a uma pessoa, certamente era um líder da igreja para quem ele fala, e ele está expressando o desejo que este seu amigo fosse bem em todas as coisas e que tivesse saúde. Vejam vocês que nós, quando cumprimentamos a alguém, estando perto ou longe, geralmente nós perguntamos se a pessoa está bem. É natural e desejável que as pessoas de nossos relacionamentos, nossos amigos, nossos próximos estejam bem, e estejam bem em todas as coisas, como expressa o texto que acabamos de ler. Deus certamente deseja que o seu povo, todos do seu povo, estejam bem. E estejam bem em um conceito bem amplo e bem abrangente. Na verdade, o conceito de bem-estar pode ser tomado de uma forma bem abrangente e bem ampla. Não somente um aspecto da vida de uma pessoa deve expressar bem-estar, mas todos os aspectos da vida desta pessoa. Me ocorre aqui um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o capítulo 5, o verso 23, onde ele diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o dia de Jesus Cristo. Note que naquele texto o apóstolo está se referindo ao nosso ser integral, que todo deve estar bem. E voltando ao nosso texto, o apóstolo João diz a Gaio que esperava que ele estivesse bem, aliás, ele orava para que isso ocorresse, estivesse bem em todas as coisas e que ele tivesse saúde, como bem estava a alma dele. Vejam então que nós podemos imaginar isto da forma mais abrangente que pudermos. Deus quer que estejamos bem, independente de circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento excepcional em nosso país. Aliás, não é só nosso país, é o mundo todo está vivendo esta situação de excepcionalidade
que nos impõem, até para o nosso bem físico, né? Nos impõem restrições, nos limita movimentos, relacionamentos interpessoais e quantas coisas. Cabe então a gente aproveitar bem essa circunstância e procurar superar tudo que seja possível e seja superado. Indo ao nosso texto, ali, depois de falar que ele desejava que seu amigo, com quem ele estava falando, fosse bem em tudo, ele faz referência à questão da saúde. E a saúde é um tema que está presente, está vivo aí, a questão da saúde. Vamos pensar então na saúde física. E é disso que se está pensando num primeiro momento. E a saúde física tem implicações e ela depende de algumas coisas que são essenciais. Como pela manhã falamos da questão da alimentação, lembremos novamente isso aqui. Para que se tenha boa saúde, estou falando de saúde física, precisamos então cuidar bem da alimentação. Já vi uma frase onde alguém dizia que tudo aquilo que a gente gasta na feira é economia do que se gastaria na farmácia. Isso está falando de como a alimentação equilibrada, variada, saudável faz bem à saúde do nosso corpo. Estou falando da vida física. E ainda na sequência, a alimentação que, sendo bem cuidada, contribui para a boa saúde, deve ser também seguida da prática de exercícios. E precisamos então movimentar o nosso corpo. Se uma pessoa se alimenta bem, mas ela não se exercita, ela vai então desenvolver dificuldades. Não é bom. Para que se tenha boa saúde, tanto temos que nos alimentar bem, como precisamos nos movimentar. E aí, como é que a gente faz? Agora que estamos privados de sair e ir para onde quisermos. Há então modos de se fazer isso. O que não se pode é ficar parado, inerte. Sempre que haja possibilidade, é preciso que nos movimentemos e isso contribui para a boa saúde. Além de boa alimentação e exercício, as pessoas precisam também repousar. Depois de uma pessoa correr bastante, saltar bastante, nadar bastante, e esses são exercícios físicos, a pessoa quer repousar. Então, repouso é algo importante, necessário, para que se tenha boa saúde. Então, alimentação, exercício e repouso são práticas essenciais, importantes para que uma pessoa tenha boa saúde. Ok? Então, falando assim da vida física, né? Que é importante, mas como cristãos, nós temos que pensar também na vida espiritual. Até porque, voltando ao nosso texto, o apóstolo ali está dizendo que queria que o seu interlocutor fosse bem em todas as coisas, de modo que precisamos ir bem em todas as coisas. Precisamos nos alimentar, nos exercitar e repousar para que tenhamos boa saúde física. E na vida espiritual, na vida cristã, o que vem a ser isto? Comer bem, exercitar-nos bem e repousar. Note que uma pessoa somente se alimentando, ela está atendendo a uma parte. Uma pessoa que somente se movimenta está atendendo a apenas uma parte.
Uma pessoa que somente repouse, imagine, ela estaria cuidando somente de uma parte. Então, venhamos ao caso da vida cristã, a vida espiritual. O que seria esse alimentar-se bem? Seria então a gente estar recebendo constantemente, nas proporções necessárias, adequadas, a palavra de Deus, que é pão que alimenta. Então, precisamos estar nos alimentando constantemente da palavra de Deus. Na impossibilidade das reuniões, das atividades coletivas da congregação, como que a gente pode comer a palavra de Deus? Há ministrações que podem ser feitas, como essa que eu estou fazendo, com a intenção de estar suprindo a vocês, dando a vocês a oportunidade de que se alimentem da palavra de Deus, as Escrituras. Então, pode-se fazer isso, mas também você pode pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, fazer o seu devocional. Então aí você estará atendendo à necessidade de estar suprindo a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus, que é alimento que vai lhe trazer saúde, crescimento, força para você continuar vivendo a vida cristã. Deus seja louvado para sempre. E então, o que seria, no caso da vida espiritual, o exercitar-se? Uma pessoa que lê a Bíblia, recebe, ouve ministrações, aprende e aprende mais. E ela está fazendo o que com isto que ela ouviu? Ela está fazendo o que com isto que ela aprendeu? Então, é a parte prática agora, o exercício. À medida que a gente vai aprendendo verdades, nós temos a responsabilidade de abençoar pessoas, do modo como possamos alcançar essas pessoas e repartir com elas aquilo que a gente tem aprendido. Tem uma passagem no livro de Esdras, frequentemente lembrada por nós em momentos de reflexão. Naquela passagem diz que Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e cumprir e ensinar. Note que ali se está falando que Esdras buscava a palavra de Deus, ele cumpria a palavra de Deus e ele ensinava a palavra de Deus. Então, quando alguém está aprendendo a palavra de Deus, está se alimentando, mas essa pessoa não fica somente no alimento, ela dá sentido prático, consequências objetivas a isto que ela aprendeu, e ela está repartindo isto com outras pessoas, ensinando outras pessoas, ela está se exercitando. E sabe-se que enquanto uma pessoa ensina, esta pessoa aprende. É uma dinâmica, né? E isto ocorre também nesta dinâmica da vida cristã. Você aprende, você aplica a sua vida, você ensina a outras pessoas. Ok? Isso seria, então, o exercício, a prática, o repartir daquilo que você tem recebido de ministrações. Agora, a outra situação que nós falamos, do repouso na vida cristã. O que é isso, repouso? Que é parte daqueles elementos que fazem que a nossa vida seja forte e saudável. Alimento, exercício e repouso. O que é o repouso? O repouso é a confiança, a serenidade, a paz, a tranquilidade. Quer dizer, o cristão não deve
entrar em pânico. Ele faz tudo, mas ele repousa em Deus. Os Salmos, em que a parte da Escritura que trata muito dessa questão da alma, e quando nós falamos de repouso, nós falamos da alma, que é então aquela parte da nossa vida onde se expressam os medos, as ansiedades, a insegurança, a falta de tranquilidade, da calma. E veja que os Salmos, a temática toda do livro dos Salmos, a temática da alma, ela então nos chama a que descansemos em Deus, a que repousemos em Deus, descansemos nele, exercitemos a nossa confiança em Deus. Salmo 46, tão conhecido, tão falado, levanta hipóteses ali, as mais terríveis. E o salmista diz que mesmo que aquelas hipóteses se concretizem, ele estaria seguro, porque Deus então é o seu refúgio. Nós então deixamos esta palavra com vocês, para que tenhamos saúde, para que estejamos bem em todas as coisas, todos os aspectos da nossa vida, que pensemos em nossa vida física, que pensemos na saúde do nosso corpo, que pensemos na nossa vida espiritual, a saúde da nossa fé, a aplicação prática e objetiva da nossa fé, o nosso repouso em Deus, a nossa tranquilidade no Senhor. Terminando, eu quero ler o Salmo 131, para encerrar então esta fala com vocês. Salmo 131, o salmista diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.